Nós ficamos muito felizes por esse trabalho do grupo de evangelismo, um trabalho que acontece há muitos anos. E há muitos anos o Senhor me dá a oportunidade de estar aqui ministrando, né? Eu já peguei textos mais complicados e consegui ter um entendimento melhor. Esse não é um texto difícil, mas confesso que me deu um pouco mais de trabalho, até porque a gente precisa juntar muitas coisas, né? É o aniversário de grupo de evangelismo, então naturalmente você espera, né, que seja direcionado uma palavra que fale sobre missões, fale sobre evangelismo, né? Então eu estava falando isso para a pastora Delma, depois estava falando com a diaconisa Denise. Me deu um pouco mais de trabalho. Eu já consegui organizar na minha mente todas as pregações que vão vir, né? Os irmãos que estão aqui conosco há muito tempo sabem que eu não sou muito bom de ficar organizando pregação em papel, né? Eu não sou muito bom de escrever. Eu não gosto muito disso. Eu vou juntando as informações e vou construindo aquilo que Deus quer no coração. Mas quando foi me dada a oportunidade de estar ministrando mais uma vez e me passaram o Salmo de número 24, né? O Salmo número 24, ele fala justamente sobre isso. Jesus, o Rei da Glória, ele coloca Jesus, ele demonstra Jesus de uma maneira bem poderosa. Então, Davi, quando ministra esse Salmo, ele tinha um entendimento bem claro de quem ele era, do que ele fazia e de quem Deus representava. E eu gosto muito do livro de Salmos, porque o livro de Salmos, ele tem uma história muito profunda com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Israel, com os judeus, né? Salmos, eles são cânticos, né? Cânticos de louvor, de adoração, cânticos de momentos importantes da história do povo de Deus. Quando você abre os Salmos, o livro de Salmos, todos os salmos, ou a maioria deles, tem uma conotação muito importante. Às vezes é um momento de alegria, um momento de tristeza, de luta, de fuga, mas o Salmo ele tem uma identificação muito forte com a história da igreja, com a história de Israel. E ele era tão importante, mas tão importante, que das peregrinações que Israel fazia, que o povo fazia, até Jerusalém, que eles caminhavam pelos vilarejos juntos para chegar ao templo para adoração, a história nos diz que no meio dessa caminhada, no meio desta romaria, eles iam cantando os salmos, né? Por isso que a Bíblia ela traz algumas divisões de salmos de degraus, salmos de adoração e salmos de romaria. O que você vê hoje as pessoas fazendo, caminhando de longas distâncias aí até ao santuário de Aparecida, o povo de Israel já fazia isso há muitos anos atrás. E não com a facilidade que nós temos hoje. Não, eles caminhavam vários e vários quilômetros para chegar a Jerusalém para poder adorar o seu Deus. E nessas caminhadas eles iam salmodianos. Os salmos eles eram tão importantes para vocês entenderem, que dentro do templo de Jerusalém, no momento de adoração, existia uma escadaria, né, com 14 degraus. E os cantores, os levitas, eles ficavam cada um em uns degraus e iam salmodiando os salmos de número 120 ao salmo de número 134, para que isso fosse sendo declarado dentro da igreja. Então eles iam salmodiando a importância dos salmos na comunidade cristã daquela época. E por isso que até hoje nós ainda trazemos à nossa memória os salmos, que eles são muito importantes. Então o Salmo de número 24, ele tem um posicionamento muito forte na vida do rei Davi. Eu busquei na história, porque eu gosto muito de história. Então eu gosto de pegar e entender a história, por que aquele salmo, por que aquela passagem ela foi contada. E não há um entendimento definido em alusão a esse salmo, né? Foi isso que eu estava explicando à diaconisa Denise. Não há uma função definida, há um entendimento, não há um posicionamento final. Há um entendimento entre a comunidade, que este salmo de número 24, ele foi cantado, foi escrito pelo rei Davi, no momento que ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, quando a Arca de Aliança finalmente voltou para casa. Então se tem um entendimento dentro da comunidade cristã, que neste momento Davi salmodiava, ele escreveu, ele trouxe a memória dele para que ele pudesse compreender. E a Bíblia diz que Davi, quando ele entra em Jerusalém com a arca definitivamente, com o utensílio máximo do tabernáculo, com a expressão máxima de todos os utensílios que Deus tinha feito, quando ele entra com a arca da aliança em Jerusalém, pelas portas de Jerusalém, ele atravessa os muros de Jerusalém, Davi não está vestido de rei, Davi não estava como se ele fosse o ponto principal, Davi estava vestido como um servo.
Ele estava vestido como todo o povo, porque ele entendia que a posição dele ali não importava, quem era ele não importava, o que importava era aquilo que estava entrando em Jerusalém, era aquilo que estava voltando para casa, e o que estava voltando para casa não era uma figura comum, não era uma figura apenas metáfora. Por isso que ele fala: levantai as portas, ó vossas cabeças, para que você olhe para o alto, para que você entenda que quem estava entrando em Jerusalém naquele momento não era uma divindade comum, mas era o Rei da Glória, o Rei forte e poderoso. Ele estava entrando em Jerusalém naquele momento, e por isso Davi celebrava. E nesta manhã, quando você está aqui nesta manhã, você não tem direito de olhar para baixo, porque o Salmo fala: levantai as vossas cabeças. Porque a Bíblia diz no Salmo de que elevo meus olhos para o monte. Por que elevar? Porque quando você olha para baixo, você olha só o superficial. Quando você olha para baixo, você vê dificuldade, você luta, você vê as lutas, os entreveiros da vida. Mas quando a Bíblia te chama a atenção, eleva os teus olhos. Quando você levanta a sua cabeça, a sua visão amplia. Por que amplia? Porque você enxerga um Deus grande, um Deus poderoso, maior do que todas as circunstâncias. Então Davi, quando ele entrava em Jerusalém, ele fala a todo o povo: levantai as vossas cabeças, levantai para que você glorifique o Eterno, aquele que é grande e poderoso nesta manhã. Então Davi inicia o salmo dizendo, ele dá a conotação principal nesta manhã ao Senhor, não ao pastor, não à igreja, não a homens, mas ao Senhor pertence toda a terra. Davi, ele começa a declarar, ele começa a expressar diante do seu povo, do povo que ele liderava, ele começa a expressar que do Senhor, do Deus forte, todo-poderoso, pertence a terra. Ele é o dono de todas as coisas. Por mais que eu ache que possuo, que tenho, que é meu, mas a mim não me pertence nada, pertence a Ele. E Davi inicia dizendo: ao Senhor pertence a terra. Não só a terra, não só o chão que você pisa pertence ao Senhor, não só as coisas que você vê, as árvores, os mares, o oceano, não só isso, pertence ao Senhor. Davi dizia: tudo que nela contém, tudo que está aqui que você vê não pertence a você, não pertence a mim, pertence a Ele. Pertence a Ele, porque dele é a terra, tudo que nela contém, o mundo, e acima de tudo, pertence ao Altíssimo todos os que nessa terra habitam. Você não pertence a nenhum tipo de vício, você não pertence a nenhum tipo de entidade, você pertence ao Senhor da glória. A sua vida é dele. O domínio que deve existir na sua vida é o domínio do Senhor Jesus. Por isso Davi pertence ao Rei da glória. Entenda, a sua vida pertence a Ele, a sua vida é dele. Ele deu a oportunidade a você e a mim para que administramos, sejamos zeladores dessa vida. É isso que Ele nos deu a oportunidade, não o domínio sobre ela. Você não é dono da sua vida, você não tem o direito sobre ela, você não pode fazer o que quiser da sua vida. O diabo inventou essa mentira dizendo que o homem tem o direito de fazer da sua vida o que bem entender. Mentira. O homem tem direito de fazer a sua vida direcionada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo te dirá o caminho que você deve andar. Ele é o Senhor da sua vida. Mas foi nos inventado uma mentira de que o homem tem o domínio. O homem não tem o domínio de nada. O domínio sempre pertenceu a Ele, e Ele não abre mão disso, e Ele é bem tranquilo em relação a isso. Deus, Ele sabe o que é dele, e é bem claro, irmãos, não importa a quantidade que exista, Ele conhece cada um de maneira individual e única. Por isso Ele é o Senhor de toda a terra. Aqui temos aproximadamente entre 60 e 70 pessoas, completamente diferentes para mim e para você, mas para Deus não. Eu posso não saber quem é você, eu não posso saber quem é o seu nome, eu não posso saber nada de você, mas aquele que está aqui nesta manhã, aquele que governa este local, Ele conhece você não pela aparência que eu vejo, mas Ele conhece dentro do seu coração nesta manhã. Ele sabe se você está feliz, Ele sabe se você está triste, porque você pertence a Ele. Então, quando Davi entrava pelas ruas de Jerusalém, não como rei,
No livro de Samuel você vai ler essa história, que é uma das histórias mais belas que existem. Quando Davi ele traz a arca de maneira definitiva, quando ele busca da casa de Obed-edom, para que a arca entre pelos portões de Jerusalém. Davi entendeu que não era o rei que estava buscando a arca. Não era o rei que tinha dado a ordem para buscar a arca, mas era o servo. Era o servo que estava buscando a arca, porque o rei não representava nada para Deus, porque ele trocava se ele entendesse que não deveria estar no trono. Mas quem trazia a arca de volta? Quem poderia trazer a arca? Quem poderia carregar a presença? Quem poderia buscar essa coisa tão gloriosa? Davi ele começa a identificar. Quem poderia buscar? Por isso que Davi ele troca as suas vestes reais pelas vestes de servo. E no Salmo de número 24, do verso de número 4, Davi ele começa a identificar quem é aquele que poderia carregar a presença, quem é aquele que pode desfrutar de tudo aquilo, e quem é esse, quem pode desfrutar a presença, é aqueles que são limpos de mão e puros de coração. São esses que podem carregar, são esses que têm o direito de ter a presença sobre a sua vida. Os limpos de mão e puros de coração. Quando Davi tentou buscar a arca a primeira vez, da casa de Abinadab, depois de anos e anos, de décadas lá, ele foi na casa vestido de rei, vestido de alguém como se fosse importante, como se fosse a melhor pessoa daquela terra. Mas Deus mostrou que não existe ninguém mais importante do que ele. E a arca não pôde entrar em Jerusalém, porque a arca não podia ser um instrumento apenas comum. A arca tinha que entrar por aqueles muros representando o que era ela. O rei não tinha que estar adiante, o rei não tinha que ser a figura principal, não é o rei que tinha que buscar a arca tinha que ser convidada a entrar. Só os limpos de mão e puros de coração conseguem convidar a presença para estar diante dele. Só aqueles com coração quebrantados que podem convidar a presença a fazer parte da sua vida. E Davi estava sinalizando isso no Salmo de número 24. Porque o Salmo de número 24, ele é uma trilogia, ele inicia lá no Salmo de número 22, e ele começa a caminhada pelo Salmo de número 23, e ele finaliza como o Salmo de número 24, porque o Salmo de número 22 identifica o Deus como um Deus que salva, um Deus da salvação. O Salmo de número 23, que eu e você conhecemos, identifica o Deus como um Deus, um bom pastor, mas o Salmo de número 24 não, ele termina toda a trajetória dizendo que aquele que nós conhecemos não é apenas um simples rei, mas é um rei poderoso, o rei da glória. Então é toda uma trilogia, todo um conjunto de informações, e que ainda você pode buscar um pouco no Salmo de número 15, porque o Salmo de número 15, ele também fala sobre um rei, ele fala sobre uma presença gloriosa, e nós estamos aqui, nesta manhã, para falar sobre isso, sobre esta presença gloriosa, sobre para que entre o rei. Mas entenda, o rei não pode entrar numa cidade de qualquer maneira. O rei não pode entrar numa cidade fragilizada. O rei precisa entrar numa cidade de mãos limpas, de coração puro. Queremos botar o rei da glória em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer buraco, em qualquer biombo, em qualquer puxadinho, e o rei da glória não cabe nessas coisas, pela sua grandeza. E o que ele estava identificando em Davi era isso: não me coloque em qualquer puxadinho, não me coloque em qualquer lugar, não me carregue de qualquer maneira, não me carregue assim, Davi, me carregue da minha maneira, que é a melhor maneira possível, da maneira que eu sou reverenciado. Não podemos carregar o rei da glória de qualquer maneira. Ele não vai entrar na cidade de qualquer maneira. O rei da glória só vai entrar na cidade, só vai entrar na sua vida quando ele for o Senhor da sua vida. É assim que ele vai entrar em Israel, é assim que ele vai entrar na sua vida. Ele estava demonstrando isso para Davi, por isso que ele tece essas palavras, ele escreve o Salmo de número 24, para identificar que somente os limpos de mãos, puros de coração, que não se entregam à sua alma. Ele está falando que aquele que não se dá por qualquer coisa, que não vive de uma maneira falsa, de uma adoração que não é uma adoração verdadeira, que não entrega a sua alma à falsidade. E o que é a alma? São os nossos pensamentos. Ele fala, a alma que pensa
falsamente. Que isso? É com os lábios falar a uma coisa e com o coração expressar outra. Ele fala que esta alma fala falsamente, porque os lábios dela expressam uma coisa, mas dentro do seu coração existe uma outra coisa completamente diferente daquilo que está sendo falado. Então, essas pessoas não terão condições de receber o Rei da Glória. Não poderão ver a entrada triunfal sobre as suas vidas. E o que ele está falando? Está falando sobre uma entrega. Aí entra a parte do evangelismo. Tem que se pregar um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que não é Deus de metade, não é Deus de pedacinho ou puxadinho. Tem que se pregar um Deus que é por inteiro, um Deus que vai fazer uma grande obra, não um Deus que vai entrar para resolver um probleminha, um Deus que vai entrar para resolver uma história e que irá governar uma vida. É esse Deus que tem que ser pregado, irmãos. Não um Deus que vai resolver problemas, mas um Deus que vai dar salvação, um Deus que vai curar a alma, vai libertá-la e fazê-la reinar com Ele em vida. É assim que entra o Rei da Glória, era assim que Davi estava expressando. Eu fiquei imaginando esses dias, conjecturando, como deve ter sido maravilhoso quando os portões de Jerusalém se abriram. Todo o povo esperando, ansiando, desejando, porque o acontecimento não era um acontecimento comum, a presença estava voltando para casa. A presença era uma arca, era uma urna de ouro, não importava o que ela era, mas ela simbolizava a presença. E eu imagino Jerusalém se abrindo, as portas se abrindo. Eu imagino os guardas de cima do muro, todos com as suas vestes de festa. A cidade esperando a arca entrar, mas não com um sentimento comum, mas com um sentimento de certeza. Aí está vindo o Rei da Glória, aí está vindo a presença dele, porque eles ansiavam, porque eles sabiam quem era Deus, eles reconheciam a sua história, e Israel estava com saudade do seu Deus. Davi entendeu que não haveria um reinado justo, não haveria um reinado próspero, se a presença de Deus não estivesse com ele. Por isso Davi desejava, por isso Davi ansiava. Quando Davi olhou um palácio grande, uma cidade grande, ele desejou, ele ansiou no seu coração que a presença de Deus, fosse não uma presença comum de tenda, mas uma presença de destaque para a nação. O que Davi queria é que Deus se destacasse entre as nações. E a nossa vida como servo tem que ser isso, como zeladores desse reino. Não é para nós, mas é para que ele se destaque. Você precisa colocar a figura do Rei da Glória como uma figura de destaque na sua vida. Ela tem que ser a figura de destaque máximo. Por isso que Davi falou, não, se ela tem que ser a figura de destaque máximo, eu não posso entrar vestido de rei, porque o rei vai atrapalhar a figura, vai atrapalhar a entrada. Então eu entrarei como todos, eu entrarei como servo, porque eu sou servo. Davi entendeu dentro do seu coração que a posição dele, a posição que Deus exigia dele, não era uma posição de destaque, mas no meio da multidão ele era servo e deveria se comportar como um servo dele. E o que o servo faz? Carrega. Que isso, pastor? Sim, o servo carrega. E o que ele carregava não uma coisa dele. Ele não carregava a coroa que ele usava, ele não carregava os ouros que estavam sobre o corpo dele, ele carregava uma coisa muito mais valiosa. Ele levava para dentro de Israel algo que não tinha valor monetário. Ele estava levando para casa uma presença única, uma presença que foi falada, que mudava vidas, uma presença que foi dito para ele que abria mares, uma presença que falava para ele que mudava todas as circunstâncias. O que Davi estava levando para a casa dele não era apenas uma sementinha, não era uma folhinha. O que Davi estava levando para a casa dele não era um lencinho. O que Davi estava levando para a casa dele era um rei todo poderoso, um rei que tinha um trono glorioso, mas queria estar no meio dele. Era o que Davi estava levando para casa, irmãos. E ele diz que os puros de coração, que não entregam a alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção, a justiça de Deus, da sua salvação.
Era o que Davi estava levando para casa, irmãos. Davi estava levando para casa a salvação dele. Davi estava levando para o seu povo o escudo necessário para todas as lutas, irmãos. Quando a gente entra nessa igreja e vê Jesus, o Rei da Glória, não é apenas palavras que eu devo expressar, mas são atitudes que devem dizer sobre isso. Não pode ficar apenas das minhas palavras que Jesus é o Rei da Glória. Eu preciso caminhar como serviço o Rei da Glória. Eu preciso viver como serviço a esse Rei da Glória. A minha vida precisa espelhar que eu vivo em função do Rei da Glória. A minha vida tem que ser assim, irmãos. Por isso Davi ansiava para que a arca voltasse para casa. Para que ele pudesse olhar todos os dias e se inspirar nesta presença. Que ele pudesse olhar para todos os dias e entender: o Senhor me tirou de lá, da onde eu não era ninguém. Da onde ninguém me via como nada. Da onde ninguém se importava. Até quando foram visitar na minha casa, me deixaram fora dela. Mas o Senhor me viu lá onde ninguém queria ir. O Senhor foi buscar Davi lá onde ninguém queria ficar. E assim acontece com a nossa vida nesta manhã. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, existe um propósito de Deus que vai te buscar lá onde você está e colocar em um lugar digno para que você espelhe a presença do Rei da Glória. Porque foi de lá que Davi foi buscado. Davi foi buscado no meio da lama, no meio do charco, aonde ele cuidava, onde ele lutava todos os dias. Quando entraram na casa dele para buscar um novo rei, ninguém pensou, ninguém imaginou, ninguém identificou em Davi algo que pudesse ser bom. Davi era bom para todas as outras coisas, menos para essa, para carregar a presença. E às vezes a nossa vida é assim, irmãos. Somos rotulados, somos taxados de tantas coisas, podemos levar tantas coisas, mas não podemos carregar a presença. As pessoas não dão credibilidade à presença que podemos carregar. Podemos carregar uma vida de vergonha, uma vida de derrota, mas não podemos carregar um rei no nosso coração. E quando Samuel invade a casa, quando Samuel entra na casa de Davi, com tudo preparado para que os irmãos dele fossem escolhidos rei, tudo. Estava tudo preparado pelo seu pai para que todos os seus irmãos pudessem, alguém daqueles irmãos pudesse ser escolhido rei. O pai de Davi, sob hipótese nenhuma, cogitou que Davi poderia ser alguém que pudesse carregar uma presença gloriosa. Quando a gente fala sobre o rei Davi, é muito fácil falar sobre hoje o rei Davi, mas Davi ele foi excluído, foi deixado de lado pela sua casa, pela sua família, porque ninguém identificava em Davi alguém que pudesse ser aquilo que a história diz que Davi foi. O seu pai não visualizava isso. Os seus irmãos não visualizavam isso. Ah, mas ele era muito jovem. Não importa. A presença de Deus não escolhe idade, não escolhe cor de pele, não escolhe classe social. A presença de Deus escolhe o que nós lemos no Salmo de número 24. Ela escolhe corações, mãos limpas e corações puros. E aonde estiver uma mão limpa e um coração puro, no meio do lodo, no meio do charco do pecado, agarrado em trevas, se existir um coração, uma mão limpa, disposto a mudar, Deus vai lá e resgata ela. Deus vai lá e busca ela. E coloca ela onde ela deveria estar, aonde Ele tem o seu propósito para se cumprir. Todo sujo, com um cheiro não muito bom, mas Deus falou, ó, busca Ele, falta Ele. Ninguém precisa dizer que você está faltando, ninguém precisa dizer nada, Deus sabe o que precisa. Quando não se havia mais nada, Deus só falou no coração de Samuel, falta alguém. O pai de Davi não notou a falta da presença dele, os irmãos de Davi não notaram a falta da presença dele, mas Deus notou que Davi não estava presente, irmãos. Não se preocupe, irmãos, não se preocupe, Deus sente a tua falta, Deus sente a tua falta, Ele quer estar perto de você. A Bíblia disse então, Samuel falou, não tem mais ninguém, tem certeza?
Aí foi quando se lembraram. Não existe mais um. Está lá no campo, traz correndo. Eu imagino, vem Davi, corre, corre, que o profeta quer falar. Porque naquele tempo, quando o profeta visitava uma casa, irmãos, das duas, uma. Ou vinha coisa boa, ou vinha coisa ruim. Essa era a visita do profeta. Tu fala assim, eu vou levar um profeta na minha casa. Hoje a gente essa manhã, não, eu vou levar. Quando o profeta chegava na casa, tinha dois poréns. Ou a coisa era muito boa, ou o profeta ia descer além e a coisa ia ser muito ruim. Então a gente às vezes tem que ter cuidado. Não, eu vou levar um profeta na minha casa. A gente tem que tomar cuidado. Porque o profeta ele só tinha duas missões. Ou ele botava as coisas legais, ou ele dava final na todas as coisas. Então imagina um acontecimento aos redores da casa de Davi, o povo todo olhando. Samuel tinha vindo ao vilarejo. E todo mundo corre, Davi corre. Quando Davi ele entra pela porta, o pai de Davi nem anunciou, vem não, aqui é meu filho, tal, né? Como os pais fazem, vem aqui, vem ver a visita, chama. Não, não foi ele. Quando Davi entrou pelas portas, foi o Senhor que anunciou ele. O Senhor anunciou no coração de Samuel, ó, aí vem o novo rei. Foi o Senhor que escolheu Davi. Não foi Samuel que desceu o azeite, não foi uma escolha do pai de Davi, foi uma escolha de Deus, porque quando ele atravessou as portas, Deus identificou a obra que queria realizar na vida dele. E nesta manhã, porque você atravessou essas portas, Deus vai identificar através do Espírito Santo a obra que vai realizar na tua vida. E hoje a gente conta o Salmo de número 24, de alguém que não era escolhido por nada, alguém que era deixado à margem, mas hoje, quando o Rei da Glória fez parte da vida dele, nós contamos a vida de um rei extremamente poderoso que Israel teve. E para finalizar o Salmo de número 24, quando Davi atravessa as portas de Jerusalém, com o povo todo em festa, com o povo todo em júbilo, com toda a tristeza sendo colocada de lado, agora as lágrimas não eram mais lágrimas de vergonha, as lágrimas não eram mais lágrimas de humilhação, de derrota, as lágrimas agora que rolavam pelos olhos de Davi e pelo povo, eram umas lágrimas de satisfação. Sabe quando você chora de dor, de angústia, e quando aquela lágrima ela é substituída por um sentimento único de presença de Deus. Sabe, uma coisa é você chorar, outra coisa é você chorar na presença de Deus. Quando você chora de maneira comum é uma coisa, mas quando você chora na presença, quem já teve o privilégio de desfrutar das suas lágrimas na presença de Deus? O choro não é um choro comum. Sabe, foi como a pastora Viviane estava ministrando domingo. Sabe, o choro, ele fala por você. Você não precisa falar nada. Cada lágrima que cai do seu rosto é contada uma história da sua vida. Cada lágrima que cai do seu rosto na presença é uma lágrima que vai expressando a sua dor, que você não precisa falar nada, mas o teu Deus entende todas elas. A lágrima chorada na presença é uma lágrima diferente, irmãos. A lágrima chorada na presença é uma lágrima que não é desperdiçada, é uma lágrima armazenada em Deus, e Ele fala, eu vou tomar conta, eu vou cuidar, eu vou dar um jeito, pode chorar, se esvazia, porque o Rei da Glória está aqui, pode se esvaziar. Esta é uma lágrima de presença, irmãos, é uma lágrima que não cai, é uma lágrima que é recolhida por Ele. É uma lágrima que ele ora e fala, eu vou guardar comigo esta lágrima. Porque lá na frente, você vai chorar e vai chorar de alegria. A lágrima não vai te trazer mais dor. Essa lágrima terá satisfação para a tua vida. Porque sabe que você venceu porque eu estava na sua vida. Mas Davi, ele começa a entrar por Jerusalém. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa a Bíblia vai nos relatando. Davi ele começa a entrar por Jerusalém. Eu imagino a arca começando as primeiras entradas no portão. Eu imagino o tipo de choro que se chorava. Eu imagino o tipo de sentimento que se passava, as histórias, Alex, que passava na cabeça.
As histórias que contavam da presença gloriosa, e agora essa presença estaria em Israel, não mais seria banida de Israel, essa presença estaria em Israel para sempre, enquanto houvesse mãos limpas e corações puros, essa presença estaria ali. Enquanto Israel houve corações limpos, corações puros e mãos limpas, a presença habitou em Israel. Quando as mãos foram enganosas, quando o coração foi fraudulento, a presença saiu de Israel. Mas enquanto houve um homem digno, enquanto houve homens e mulheres com as mãos limpas e o coração puro, Deus realizou maravilhas no meio de Israel. Porque enquanto Davi governou, enquanto Davi sentou naquele trono durante 40 anos, a Bíblia diz que houve paz em Israel. Durante 40 anos, depois de Davi ter guerreado todas as guerras, depois de Davi ter pacificado todos os reinos, houve paz e prosperidade em Israel. Durante o reinado de Davi, Deus concedeu uma prosperidade fora do comum a eles. Um período de paz fora do comum. Por que isso? Porque havia as mãos limpas, havia corações puros. Enquanto a mão de Davi foi limpa, enquanto o coração de Davi foi puro, houve paz no reino. Mas do momento em que as mãos de Davi não eram mais mãos limpas e corações puros, o juízo teve que se seguir na vida de Davi e em todo o reino. Entenda, a glória é uma glória pura. A glória é uma glória limpa, sem mistura. Então a glória de Deus, ela não pode se misturar com o pecado da nossa carne. Enquanto a glória e o pecado estiverem no mesmo recipiente, Deus não pode fazer nada, porque Ele não divide o espaço. Deus não é Deus de dividir espaço, irmãos. É isso que os evangelhos nos ensinam numa das muitas lindas frases do Senhor Jesus. O recipiente, ele não pode servir a dois senhores. A nossa vida é uma vida para um único Senhor. A sua vida não existe uma vida de divisão. Ou você carrega a presença do Rei da Glória, ou você não vai carregá-la. Porque Ele não vai habitar em mãos sujas e em corações impuros. Davi estava salmodiando essas palavras. Ele estava explicando isso. Ele estava trazendo uma realidade. Então, quando eles começam a entrar em Jerusalém, ele começa a falar. A primeira frase do versículo de número 7 é um verbo, uma ação. A primeira coisa que ele fala é: levantai. Se coloque de pé. Ele fala: levantai, ó portais, ó portas, as vossas cabeças. Ele fala da postura para que entre o Rei da Glória. É uma postura de pé, uma postura de prontidão. Não se recebe o Rei da Glória de qualquer maneira. Ele estava explicando para Israel: não. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não é olhando para baixo, olhando para cima, porque Ele não está embaixo, Ele está em cima. Não olhe assim, olhe assim. Porque quando você olha assim, tudo fica menor. Mas quando você olha assim, tudo perde o domínio dos teus olhos. Você perde o domínio da visão. Você não tem um campo fixo. Mas por que ele fala isso? Porque o seu Senhor está aí. Quando você perde o domínio da visão, quando você não tem um ponto fixo, então eu vou olhar, porque você vai olhar para a imensidão e começar a imaginar como Ele é grande. Então levantai, ó portas, as vossas cabeças. Mas por que levantar? Porque você levanta. Porque não está passando um qualquer. Você não está batendo continência. Lembra quem serviu o quartel? Quando viu um general, quando viu uma patente maior, eles pediam sentido de prontidão. Certo, Alain? Por quê? Porque existia uma presença. Uma presença ali, não uma presença comum, mas uma presença mais importante do que você. Uma presença que exercia, né, Anderson?
uma autoridade, Alex, maior do que a sua que você exercia. Não importava qual o cargo que você tinha, mas a patente maior estava chegando naquele local. Então Davi começou a sinalizar: não importa que eu seja rei, não importa que vocês sejam levitas, não importa que vocês sejam sacerdotes, porque neste momento vai entrar por Jerusalém uma patente muito maior, um poder muito maior do que aquilo que vocês esperam de mim. Então existe um sentido de prontidão. Por que eu estou falando isso? Porque no quartel você exige de você uma postura. Certo, Alex? Uma postura para que entre o seu superior. Então, quando o superior vem, eu não servi, não tive esse privilégio, mas quando o superior vem, quando é identificado que venha o ministro do Estado ou o general, eles mandam: pega a sua roupa, não aquela roupa comum, mas uma roupa de festa. Então Davi estava falando: ó, ninguém tem que estar aqui com vestes comuns. Você não pode vir para esse dia de uma maneira comum, você tem que vir de uma maneira diferente. Mas qual é a sua veste? A sua veste é uma roupa? Não, é o seu coração. Ele precisa estar vestido com outro tipo de veste. Uma veste de humildade, uma veste de serventia. Então diz lá que quando o general começa a entrar, as trombetas começam a soar, tudo para que aquela presença possa entrar. Eu desço na Central do Brasil, passo sempre pelo Comando Militar do Leste, aquele batalhão, e quando vem uma autoridade, a primeira coisa que os guardas fazem: parem, que vem um carro. Você não sabe nem não interessa quem está dentro do carro, interessa que lá tem uma autoridade. Então todo mundo tem que esperar. Então o que Davi estava ensinando ao povo, o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa manhã, está trazendo ao nosso coração, que na hora que entrar o Rei da Glória, a postura tem que ser diferente. É uma postura de prontidão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ficar em prontidão, em sentinela, em sentido de reverência, porque vai entrar um superior sobre esse local. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei. Ele estava falando para que entre o Rei da Glória. E houve uma voz, houve um som entre eles. E quem é o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? O povo queria saber quem ia entrar em Jerusalém. Quem é o Rei da Glória que entra? Quem é aquele que faz a diferença? Quem é aquele que muda todas as coisas? É aquele que vai entrar, irmãos. Eu imagino a arca entrando, eu imagino a superioridade, a presença da arca entrando em Jerusalém. Aí Davi fala, Davi chama do coração dele. Davi não fala dos lábios, mas ele fala do coração. É o Deus todo-poderoso da batalha, é o Deus forte, Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Ele é o Rei da Glória. Davi identifica para Israel, Davi coloca finalmente Deus aonde deveria estar todos os anos que se passaram. Deus nunca aceitou ficar em qualquer lugar, irmãos. Deus nunca aceitou ficar em qualquer lugar. Quando ele ficou no arraial dos filisteus, que meteram a arca em qualquer lugar no templo de Dagom, ele demonstrou: eu não fico em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele destruiu todas as imagens do templo de Dagom. Não apenas destruiu as imagens, ele feriu todos os adoradores daquele templo, com hemorroidas, com úlceras, para que o povo entendesse: eu não fico em qualquer lugar. Você pode até rejeitar a minha presença, mas a minha presença não fica em qualquer lugar. Porque Israel rejeitou a presença durante anos, mas ele avisou: eu não fico em qualquer lugar. Você pode até não me querer aonde eu devo ficar, mas em qualquer lugar eu não fico.
E entenda, quando a arca pairou na casa de Abinadab durante 20 anos, nada aconteceu naquela família, nada aconteceu naquela casa. Nada, 20 anos inertes. Como a presença de Deus, entenda isso, como a presença de Deus pode ficar inerte numa casa durante 20 longos anos, e como a presença de Deus pode fazer prosperar uma família em apenas 3 meses. Porque quando a arca estava na casa daquele João Ninguém, daquele Zé Ninguém que estava na beira do caminho, mas que tinha as mãos limpas e o coração puro, ninguém precisou anunciar. Davi viu a prosperidade que a arca traz numa casa que coloca Deus no seu devido lugar. Aquele João Ninguém, aquele Zé Ninguém de beira de estrada, né? Na casa de Obed-Edom, de um João Ninguém, de um Zé Ninguém, a arca foi para a casa dele, porque estava todo mundo com medo, porque não sabiam carregar a presença. Porque às vezes quando você não sabe carregar a presença, você tem medo dela. Você não quer a presença porque você não sabe conviver com ela. Você se atrapalha com ela. Ela atrapalha os teus projetos de vida. Ela atrapalha os teus planos de domínio sobre a tua vida. Porque a presença de Deus, ela vem para mudar as coisas. E quando eu quero ter o domínio sobre a minha vida, a presença de Deus me atrapalha. Que isso, pastor? Sim, porque a presença de Deus vai requerer de você coisas que você não quer dar. A presença de Deus vai requerer de mim coisas que eu não quero ofertar. Então ela atrapalha a minha vida. Então eu não prospero. Então eu não avanço. Então fica uma coisa inerte. Ela está lá e minha vida não muda. Mas quando ela sai de lá e pousa numa casa que quer a presença, que deseja a presença, que trata a presença com dignidade, com reverência, coloca a presença onde ela deve ficar. A casa de um João Ninguém, a casa de um homem de beira de estrada, começa a florescer, começa a prosperar, começa a modificar. E o Zé Ninguém, o João Ninguém, não precisou falar para o rei, foram falar do rei para ele. Olha, a arca na casa de Obed-Edom está fazendo maravilhas. A casa na arca de Obed-Edom está mudando a sua casa, está trazendo uma prosperidade maior do que nunca vimos nessa terra. Então vamos buscar essa presença. Mas não vamos buscar da maneira que nós iniciamos. Né? Porque quando foi buscar a presença, foi buscar de qualquer maneira, jogou em cima de um carro de boi. As pessoas morreram por causa da presença. Porque às vezes quando você carrega indignamente a presença de Deus, outras pessoas podem se machucar, irmãos. E Deus deixou bem claro isso para Davi: olha, a sua irresponsabilidade em carregar a minha presença culminou na vida deste homem. Culminou na vida deste homem, carregar a presença de Deus de maneira irresponsável sobre as nossas vidas, podem matar outras pessoas. E isso é muito sério. E isso é muito importante, irmãos, para todos nós aqui nesta manhã. Então Davi entendeu de como deveria ser carregado a presença. Não era o rei Davi que deveria carregar a arca. Não era o rei Davi que deveria trazer a arca. Era o servo Davi. Era o zelador Davi. O rei não tinha autoridade nenhuma para carregar a arca. Então por isso que ele tirou as suas vestes reais. Ele se despiu de tudo aquilo que importava na vida dele. Então quando o rei, ele tirava as suas vestes reais, ele era um comum. O que identificava a autoridade dele eram as vestes dele, que era diferente de todo o povo. Então quando ele tira as suas vestes e se veste de vestes do povo, ele entendia que ele era igual a todo mundo. Então diz que a presença ela começa a entrar. A presença ela começa a entrar. E a festa, irmãos, onde há presença tem que haver festa. Onde há presença tem que haver júbilo. Onde há presença tem que haver alegria, irmãos. A presença ela não traz tristeza. A presença não traz dor, ela não traz angústia. A presença traz alívio. A presença é bálsamo para as nossas vidas.
Mas é o que a gente está tão acostumado a não andar na presença. A gente está tão acostumado a não ter a presença, a não invocar a presença, de que quando ela aparece, ela mais causa mal do que bem para as nossas vidas. Que isso, pastor? Sim, irmãos. A gente acha que a presença depende do tipo de palavra que é pregado. A gente acha que a presença depende do tipo de louvor que é cantado. Irmãos, presença de Deus na nossa vida independe de um coração voluntário, de uma alma sedenta. Não depende do pastor pregar bem, não depende do Alex pedir para você palma. A presença depende de uma alma sedenta por ela. Ela espera isso, ela deseja isso. Então Davi, ele começa a anunciar: olha, levanta a cabeça, levanta as vossas cabeças, para de olhar para baixo, passou, olha para o alto, para que entre o rei. Foi o que eu falei, sabe, naquele dia que o general vai entrar no exército, sabe, o Anderson corre lá, ele passa, o Alessandro está por aí? Cadê o Alessandro? O Alessandro está aí fora? Ali, o Alessandro, que eu lembro muito, me falava de passar vela na botina, de engraxar, né, para a botina ficar brilhando. Por quê? Porque quando a presença vem, você tem que estar com a sua melhor roupa. Então você vai lá, pede alguém para engomar a sua farda, você vai lá, está com o cabelo cortadinho, você dormiu pouco naquela noite, mas não importa o quanto você esteja cansado, não importa o quanto você esteja fadigado, não importa quanto a tua casa vai mal, mas no dia que a presença vai chegar, você está de prontidão esperando ela. Você se prepara para a presença, irmãos. Quando a autoridade vai entrar, você tem que estar preparado para a autoridade. Porque nesta manhã, Ele te pede que tuas botinas estejam limpas, a tua farda esteja impecável, porque a autoridade maior vai entrar da igreja. Vai entrar o rei, mas não um rei comum, não um rei que tem um domínio pouco, vai entrar um rei que tem todo o domínio. Vai entrar alguém que tem toda a autoridade, que da ele pertence a terra, pertence a sua plenitude, pertence ao mundo e pertence tudo que neles habitam. Nesta manhã, pelas portas da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro da Cocada, nós estaremos de pé de prontidão, preparados para que entre o Rei da Glória, o Rei Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.